que é a causa primeira ou a causa primária de todas as coisas, conforme está na primeira pergunta do livro do Codificador da Doutrina dos Espíritos, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. E continua estriar astrofísico John Kovac, quando ele diz: todos nós somos tão parte do cosmo hoje quanto na época em que estávamos todos juntos, ali. E o John Kovac vai dizer, me parece que o John Kovac tem essa consciência holística desse pensamento do Cristo quando ele diz que há uma diversidade de mundos, uma diversidade de moradas. Somos tão parte do cosmo hoje, no presente, quanto na época em que estávamos todos juntos, ali, naquela ponta de alfinete. Serve para lembrar que não somos meros observadores do universo. Nós não somos apenas meros observadores do universo, vai dizer o John Kovac. Somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. Portanto, meus queridos irmãos, eu inicio essa nossa diálogo sobre o sistema Capella, que entre os bilhões de civilizações superavançadas que existem na diversidade de galáxias, de cosmos, vivemos em uma ilha. Essa ilha tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas, entre as quais o Sol, o nosso Sol é estrela. Todas essas estrelas giram em torno de um centro comum, é o que nós conhecemos hoje como buraco negro, com a massa muito grande, cerca de 3 milhões de vezes a massa do Sol. A essa ilha em que nós habitamos em uma ilha, em um arquipélago. Essa ilha, o arquipélago, se chama galáxia ou a Via Láctea. A luz leva aproximadamente 90 mil anos para atravessá-la de uma ponta a outra, como a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, a nossa pequena ilha, tão insignificante, a nossa galáxia, não é? Há 100 bilhões de outras galáxias no universo. Dentre estas diversidades de galáxias, nós temos uma galáxia vizinha, cujo nome dela chama-se Andrômeda. Andrômeda está distante do nosso arquipélago, da nossa galáxia. Eu estou fazendo todos esses preâmbulos para que vocês, caros internautas, tenham uma dimensionalidade da diversidade de mundos, de civilizações superavançadas, da migração e da imigração, de diversidades de espíritos oriundos, de diversidades de estrelas, de outros mundos mais avançados e também de mundos primitivos. Muitos de nós viemos de mundos primitivos e também viemos de civilizações que já atingiram alto patamar na moralidade, na ética espiritual. Então, Andrômeda está a 4,5 anos-luz de distância da nossa galáxia. Andrômeda, 2,5 anos-luz, cada um ano-luz significa 10 trilhões de quilômetros. A galáxia Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. A galáxia NGC 4889, outra galáxia, tem aproximadamente 10 trilhões de estrelas. Eu só falei de 3 galáxias. Eu falei da nossa galáxia, do nosso arquipélago, a Via Láctea. Eu falei de Andrômeda e falei da galáxia NGC 4889. Apenas essas três galáxias locais, fora os bilhões e bilhões de galáxias que existem
espalhado nos confins do universo, com civilizações pulsantes. E dentro da nossa galáxia, nessa diversidade de 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia, há uma estrela que brilha a 42 anos-luz de distância do nosso sistema solar. O nosso sistema solar, vamos dizer assim, é o nosso estado. O sistema solar é o nosso estado. O planeta Terra é a nossa cidade. Vivemos em uma cidade cujo nome dessa cidade se chama planeta Terra. Dentro do nosso estado, que é o sistema solar, nós temos várias cidades, entre elas o planeta Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Vênus, são cidades dentro desta grande estrela. E Capela é uma das estrelas que está a 42 anos-luz de distância da nossa estrela. Conforme o jovem Galileu, em um dos seus diálogos com aquele povo da Galileia e também da Palestina, ele, na sua linguagem de metáfora, de parábola, que em latim significa parábole, ele vai dizer que existe uma diversidade de vidas, de civilizações de outros mundos. E a nossa origem, podemos dizer que a nossa mãe Gaia, o planeta Terra, ela tem 4,5 bilhões de anos de evolução. Foram 4 bilhões e meio a chegar a esse ápice de evolução climática para servir de habitação das futuras raças que iriam povoar o orbe terrestre. E esse governador cósmico, este governador espiritual, dentre uma diversidade de co-criadores em plano maior, está o Cristo planetário, o governador espiritual da Terra. E ele, na qualidade de governador espiritual da Terra, iria nessa linha do tempo da eternidade, nos sucessivos processos de construção desse nosso orbe, chegaria a aproximadamente 300 mil anos atrás, ou melhor, retificando, há 1 milhão de anos atrás iria surgir um hominídeo chamado Lucy, que é o primata mais antigo, que já carregava o futuro do nosso DNA, do cromossomo que iria formar a família do Homo sapiens no futuro bem distante. Resumindo a nossa história de evolução na Terra de 4 bilhões de anos, quando, no tempo terrestre, por volta de 250 mil anos atrás, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o Homo habilis, o Homo habilis, era uma raça de hominídeos que já tinha uma inteligência mais avançada, que já manipulava instrumentos. E os prepostos do Cristo, os engenheiros siderais e espirituais, já acompanhava o desenvolvimento genético, na formação genética, da formação desses seres hominídeos, para, no futuro distante, haver uma fusão, um enxerto genético das futuras civilizações que iriam habitar a Terra em corpos mais adequados para receber os exilados, espíritos exilados de outros mundos, para fazer parte da trajetória evolutiva do nosso planeta Terra. E naquele período de 200 mil anos, o homem de Neandertal e o Homo habilis receberia
uma leva de espíritos oriundo de uma estrela tão distante, conforme vai narrar Chico Xavier, por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. E aí, Emmanuel vai dizer que nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam, em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação de Cocheiro que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela, que nós conhecemos como os exilados de Capela. E aí, Emmanuel vai traçar que a maioria de nós somos oriundos de Capela, mas também oriundo de Andrômeda, de Sírios, de uma diversidade de mundos. Mas aqui eu vou me ater à Capela. E aí Emmanuel vai dizer que há um mundo em transição. Não recebemos imigrantes de outros países. São Paulo, no início do século XX, foi construído pela mão dos nordestinos, dos imigrantes japoneses, italianos, alemães, que deixaram o continente europeu no início do século XX por conta da Primeira Grande Guerra Mundial. Uma quantidade elevada de famílias de imigrantes alemães, italianos, japoneses, no início do século XX, vieram aportar em terras brasileiras, no sul do Brasil, no sudoeste do Brasil. Iria construir uma nova cultura para impulsionar, ajudar o impulsionamento de uma nova civilização que estava surgindo na Terra do Cruzeiro. Assim também os mundos que mantêm os seus intercâmbios. Aqui vai de forma muito bem humorada. Houve um momento que o governador espiritual do sistema de Capela, Sandra Queiroz, o governador espiritual de Capela manda um WhatsApp, é isso mesmo que vocês ouviram, manda um WhatsApp para o Cristo, e neste WhatsApp estava escrito o seguinte: "Ô Cristo, o senhor que é o governador espiritual da Terra, eu estou tendo um problema aqui em Capela. O nosso planeta já atingiu um ápice de um mundo em regeneração. Nós já somos um mundo altamente regenerado. Só que nós temos um grupo de espíritos rebeldes aqui em Capela. E como o senhor é o governador deste orbe terrestre que está em processo de evolução, ainda um mundo primitivo, isso pelo Zap, viu, Sandra? O governador espiritual de Capela, porque cada planeta do universo tem um dirigente espiritual que nós chamamos de co-criador em plano maior. Há os diretores espirituais, os logos divinos, que cuidam das diretrizes do mundo, dos universos, nesses intercâmbios. E aí, Jesus responde no WhatsApp, pode mandar. E qual é o problema que você está enfrentando aí? É que Capela já atingiu um ápice de evolução ética, moral e espiritual muito avançado. E que tem uma parcela dos capelinos que são rebeldes, estão atrapalhando o progresso, o desenvolvimento espiritual de Capela. Então, eu gostaria de saber se eu posso mandar essa leva para o planeta que você está administrando, que é o planeta Terra, do seu processo, naquela época, primitivo. E aí Jesus respondeu pelo WhatsApp cósmico universal. Pode mandar. E aí, há muitos milênios, um desses órgãos que Capela, que era uma grande
que guarda grandes afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais, e que provavelmente muitos de nós participamos, ao longo do aperfeiçoamento, estavam delineando como ora acontece convosco, como ora acontece conosco. O planeta Terra também está passando pelo mesmo processo que os capelinos passaram, como os sirianos passaram, como os moradores de Alcione passaram, os espíritos oriundos de Alcione, que estão reencarnando em massa nesses últimos 50 anos, e nessa última década, há um número extraordinário de espíritos oriundos da estrela de Alcione. Vou deixar bem claro, estes espíritos, agora eu não estou falando de Capela, eu estou falando da estrela de Alcione. Estes espíritos oriundos de Alcione são espíritos que não têm um karma, não têm um perispírito denso, são espíritos altamente elevadíssimos que estão reencarnando na Terra com a missão de trazer o progresso para a humanidade. Esses espíritos de Alcione, eles ficam relativamente durante um período na psicosfera do planeta Terra, nas regiões espirituais do planeta Terra, adaptando-se ao fluido cósmico, ao fluido energético da Terra, para reencarnar. Mas eu torno a repetir, são espíritos que não têm débitos kármicos, como todos nós temos na Terra. E esses espíritos de Alcione, como provavelmente, aqui é uma hipótese, provavelmente deve ter acontecido com os capelinos das antigas 4 grandes civilizações que iria surgir, e que mais adiante eu vou falar dessas 4 grandes civilizações. Narra Filomeno de Miranda que esses espíritos de Alcione iriam dar comunicações psicofônicas. Espíritos de Alcione iria incorporar a comunicação psicofônica, assim como vocês queiram entender, e que as instituições espíritas sérias, de grande envergadura, grande responsabilidade moral e ética, iria receber nas reuniões mediúnicas as comunicações dos espíritos de Alcione, para se adaptar ao psiquismo energético da raça humana. E torna a repetir, não são espíritos que estavam reencarnando trazendo nenhum compromisso kármico. São espíritos altamente elevados, com padrões de ética moral. Portanto, dessa forma, nós vamos entendendo que há uma diversidade de vidas. Então, quando Emmanuel vai dizer que aqueles seres lá de Capela, angustiados e aflitos, que deixava atrás de si todo mundo de afetos, não obstante os seus corações empreendidos na prática do mal. Esses capelinos que praticavam o mal, que estavam atrapalhando o progresso de Capela, não é? Eu vou dar mais uma pausa aqui. Eu falei de Alcione, que é outra civilização. Eu estou voltando agora para a Capela, porque Carlos pediu para que eu falasse se o meu amigo Carlos, do GEPEC, se ele é de Capela. E se Carlos, de fato, é de Capela, ele é um espírito renitente, porque se ele tivesse evoluído, ele não estaria mais aqui, na cidade de Lauro de Freitas, reencarnado, sendo presidente do Centro Espírita. Ele já deveria estar de retorno à Capela. Significa que ele é um espírito que ainda não aprendeu a lição e não voltou para o paraíso perdido, que é o paraíso de Adão e Eva, a raça adâmica que eu vou falar mais adiante. Então, na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam
desprezados na noite dos milênios, da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, como eu comentei, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o Homo habilis. Então, houve essa fusão genética, houve essa interseção entre o Homo de Neandertal e o Homo habilis. Eu estou Homo habilis. Nós somos uma raça em processo de evolução. Eu estou o Homo habilis, mas nós somos um espírito em evolução, e na medida que você vai saindo da primitividade e caminhando para a angelitude, você vai tendo outra consciência, o seu corpo humano, a raça humana vai se transformando à medida que o espírito vai se desenvolvendo. Significa que nós somos uma raça chamada Homo sapiens. Mas daqui a 1 milhão de anos, no futuro, certamente nós não seremos mais o Homo sapiens. Seremos seres interplanetários, seres de estruturas morfogenéticas completamente diferente desta biologia que nós possuímos. No dia, porque nós temos uma cadeia de genética de cromossomos, são 24 cadeias de cromossomos, são 24 fitas de cromossomos, até o presente momento. Mas no momento que a gente atingir mais uma cadeia de 25 cromossomos, estaremos no ápice, no estágio de evolução humana mais adaptada para os espíritos mais evoluídos. Então, a lembrança do paraíso perdido, vai dizer Emmanuel, nos firmamentos distantes, por muitos séculos, não viram a suave luz de capela, que trabalharam na terra, acariciada por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Ou seja, é o sentimento de melancolia, de tristeza que alguns sentiam de um país distante, de um país longínquo, como Jesus vai dizer na parábola do samaritano. E aí Emmanuel vai falar da fixação dos caracteres raciais, e ele vai dizer que, com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operava ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os nossos caracteres biológicos, os nossos caracteres genéticos das raças humanas. Essa geração de crianças que estão nascendo agora, essa leva de espíritos, esses recém-nascidos que estão retornando à Terra, espíritos, que você não sabe a origem, de que região do planeta Terra essas crianças estão vindo. Pode ser espíritos que viveram em outros países, em outros continentes, mas também são espíritos oriundos de Alcione, de Capela, de Orion, de Sírios, porque Alcione, lá do livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o personagem Alcione é da estrela de Sírios. Então, essas crianças que estão reencarnando hoje, muitos delas, estão trazendo uma estrutura biológica, genética diferenciada. A arcada dentária dessas crianças estão reencarnando, trazendo uma arcada dentária completamente diferente das nossas. Então, Emmanuel, em 1932, olha quanto tempo tem,
há mais de 80 anos, na década de 30. Emmanuel, na cidade de Pedro Leopoldo, em uma época que a gente não tinha essa visão do telescópio James Webb, este telescópio James Webb, que foi lançado em dezembro do ano passado, vai fazer um ano que ele está no espaço, no cosmos, devassando os confins do universo. O telescópio James Webb está mostrando a infinita diversidade de outros mundos, de exoplanetas, de planetas com probabilidade de vida exobiológica. Vida exobiológica são formas de vidas biológicas que provavelmente pode existir na Lua Europa, que é uma das luas que circunda Júpiter. Então, quando o Emmanuel apresentou essa tese do estudo sociológico, antropológico e cósmico no livro A Caminho da Luz, ele vai falar das 4 grandes raças, os 4 grandes povos. E é aí que muitos de nós, nesses últimos 4.000 anos, estamos batendo cabeça, reencarnando, desencarnando sucessivamente, errando e acertando. E mesmo assim, com a vida do Logos de Luz, a Terra, esse Logos de Luz, o Cristo, o próprio governador, tomou uma atitude, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu vou deixar bem claro o que vem a ser o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio limitado, mas o livre-arbítrio de Deus é infinito. O livre-arbítrio de Jesus é infinito, porque os espíritos puros, o livre-arbítrio desses espíritos puros é infinito, mas nós não. Na qualidade do nível em que nós nos encontramos, o nosso livre-arbítrio é limitado de acordo com a nossa evolução. Então, quando essas 4 grandes raças adâmicas guardavam vaga lembrança de sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de geração a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois. Esses 4 grandes grupos iriam surgir os latinos, os eslavos, os marroquinos, que surpreendeu nessa Copa do Mundo, os franceses, latino de uma forma geral, os argentinos, essa brasilidade, essa etnia universal, os 4 grandes povos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais, obedecendo à sintonia, à afinidades sentimentais que uma coletividade iria ter uma para com a outra. E esse desenvolvimento da afinidade sentimental, eu diria que certamente foi um parâmetro para o desenvolvimento espiritual daquela comunidade, daquela civilização. E linguísticas, a nossa linguagem, que os associavam na constelação do cocheiro, unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia, essas 4 grandes civilizações de massas de degradados
que formaria, vamos dizer assim, os prodromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo, meus amigos do GPEC, os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiu na Terra. E é de grande interesse, vai dizer Emmanuel, o estudo de sua movimentação no curso da história, através de análises e possíveis observações. A civilização egípcia, com a construção das grandes pirâmides. Aqueles espíritos oriundos de Capela, exilados da Capela, que fazia parte do estudo do esoterismo, das ciências esotéricas, lá em Capela, reencarna na Terra e vai surgir aquela grande civilização que detinha o que Jacomelo tem apresentado e que Kardec, o Mesmer, estudou nos séculos passados, o magnetismo. Se nós queremos entender a profundidade do magnetismo, esses exilados de Capela, a civilização egípcia, os magos, os feiticeiros, entre aspas, os magnetizadores da antiga civilização egípcia, eles já detinham o poder da terapia do passe, do magnetismo, da energia em alta escala, porque eram lembranças do seu paraíso perdido, que nós temos como a teoria da raça adâmica, do paraíso perdido. O poder de concentrar energia. A civilização hindu, que seria outra civilização com a raça ariana. Essa raça ariana, ela tem aproximadamente 7.000 anos de história. A civilização indiana, na atualidade, é uma civilização de 1.430.000.000 de habitantes. A Índia, na atualidade, tem 3.000 deuses minúsculos, e 7.000 anos de história. Nós, enquanto território brasileiro, espíritos reencarnados no território brasileiro, só temos 500 anos. Não é nada. Diante da raça ariana, os arianos, os hindus, os faquir, aqueles avatares indianos, no início dos prodromos das primeiras civilizações, também era uma parcela da sociedade que habitara Capela e que foram expulsos. O povo de Israel, também, perdão, antes de falar de Israel, eu vou falar da família indo-europeia. Essa família indo-europeia queria formar os saxões, os celtas, os druidas, toda aquela cultura antiga, das civilizações antigas do continente europeu, e que de lá iria surgir a latinidade, os latinos dessa civilização indo-europeia. E o povo de Israel, a China, com a sua filosofia, a Grécia, aquelas civilizações antigas, também oriundas de lá, dos capelinos, que eram os pensadores, que ficavam na introspecção filosófica e que estava retroagindo o progresso da evolução ética-moral dos capelinos. E o povo de Israel, aquele que queria surgir a casta hebraica, foram os hebreus
ao produzir uma obra de poemas, porque a Gênese, o Velho Testamento, narrado pelos profetas, por Moisés, a forma como eles, os hebreus, descrevem o surgimento do universo é de forma poética. Os hebreus se comunicavam com Deus, tentavam entender Deus, e um diálogo de poesia. Tem uma poesia que meu pai cantava para que o menino James Ney dormisse quando eu tinha 8 anos de idade. Eu nunca esqueço a importância que meu pai teve na minha educação espiritual. Eu era criança e meu pai cantava uma música. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Os pastores desta aldeia já me fazes zombaria. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Enfim, meu pai cantava essa música. E eu perguntava a meu pai como pode um peixe vivo viver fora d'água fria. E meu pai dava uma interpretação poética. Essa música, se você pegar, você pode falar de civilizações de outros mundos. Os antigos hebreus, quando produziam Gênese no Velho Testamento, é um poema de amor do universo por aqueles homens pastoreiros, aqueles homens que cultivavam a terra, o solo, há 4.000 anos atrás. A palavra Deus não existia no calendário, na dialética hebraica. Eles, para definir o Criador, era de forma poética. Então, meus queridos irmãos, o povo de Israel, que também era uma civilização dentre todos os degredados de Capela, o povo de Israel era que tinha uma consciência espiritual mais avançada do que os arianos. Aqueles povos que iriam surgir nas Américas, lá pelo lado da América do Norte, que hoje é os norte-americanos, que tem uma racionalidade mais intelecto, usa o intelecto, mas não usa muito o espiritual, e que hoje nós vivemos em uma diversidade de trocas de experiências espirituais para mudar a consciência dessas civilizações que usam muita lógica e pouco sentimento do coração, que são as grandes civilizações da atualidade. Então, o povo de Israel também era uma dessa parcela dos degredados que tinha consciência de espiritualidade. E nesses últimos 5.000 anos, muitos de nós, oriundo de Capela, retornamos, porque atingimos o ápice de evolução na Terra. Vai dizer Edgar Cayce. Edgar Cayce foi considerado o maior médium norte-americano do século XX. Edgar Cayce iria escrever um livro cujo título do livro se chama... me fugiu agora o nome do livro. Se alguém já leu esse livro, me lembre aí.
Muitas Vidas, as diversas vidas de Edgar Cayce. Edgar Cayce, nesse livro, acho que é Muitas Vidas, se não me engano, Edgar Cayce vai falar que ele lembra as 10.000 reencarnações que ele teve, ou melhor, 10.000 anos de história de reencarnações sucessivas. Quantas reencarnações nós já tivemos na Terra, ainda errando? Olha o nosso padrão emocional. Olha o estilo comportamental, psíquico e emocional que nós temos. Olha a nossa relação de afetividade para com o outro. Ainda continua nos mesmos padrões negativos do passado. Portanto, para que a gente volte à casa do Pai, a parábola do filho pródigo, para que a gente retorne à paternidade divina, aos mundos que já estão em estágios muito mais elevado do que o nosso, precisamos mudar a nossa forma de pensar e de ser. Enquanto a gente não modificarmos os nossos padrões emocionais, vamos continuar repetindo os nossos equívocos, os nossos erros do passado. Quando Manuel Filomeno de Miranda, através da abençoada mediunidade de psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco, no mês de julho de 2020, em plena pandemia do Covid-19, esse vírus mortal que fez o mundo ajoelhar-se diante deste vírus voraz, que estava dizimando milhões de vidas nos 4 cantos do planeta, e que o planeta Terra entrou em lockdown. Era o mês de julho de 2020, entre junho, julho e agosto de 2020. O espírito de Filomeno de Miranda, enquanto nós estávamos reclusos, em quarentena, assustado, apavorado, porque os nossos entes queridos estavam desencarnando vítima de um vírus que atacava em algo que é sublime para a nossa vida, que é o ar. Estávamos morrendo, asfixiado, porque esse vírus mortal atacava os nossos pulmões e nos levava a óbito do corpo físico. Filomeno de Miranda aparece para o Divaldo no olho do furacão, naquele caos total, e diz: Divaldo, a gente precisa trabalhar, precisamos alertar a humanidade o que está acontecendo nos bastidores espirituais do orbe terrestre. E o médium, que apenas era uma antena mediúnica, vai psicografar o livro O Mundo em Regeneração. E naquele livro ele vai falar das vítimas da Covid. Por que isso estava acontecendo? Acho que houve alertas. Houve alertas, ô Carlos, há muito tempo, há décadas. Já estava sendo alertado. Essas grandes viroses, essas grandes pandemias só aparecem em períodos para fazer um saneamento psíquico e espiritual do orbe terrestre, como aconteceu com a gripe espanhola de 1917, que ceifou 50 milhões de vidas. Um período em que a humanidade estava com um psiquismo muito pesado. E agora não aprendemos com a pandemia. E este livro, Filomeno vai dizer que a pandemia estava ceifando milhões de vidas e continuaria ceifando, e que vamos passar por outros processos de grandes transições. E os 3 últimos capítulos do livro que o Filomeno apresentou em 2020
vai falar de algo que tem tudo a ver com os exilados de Capela. Quando ele diz que muitos espíritos que estavam atrapalhando o progresso da humanidade, espíritos encarnados, espíritos endurecidos encarnados, como espíritos desencarnados, hordas, grandes coletividades, grandes civilizações de espíritos que habitam as regiões sombrias da Terra, estavam sendo removidos em grande quantidade de espíritos, estavam sendo retirados da psicosfera espiritual da Terra para habitar mundos primitivos, fora do nosso sistema solar. Mundos primitivos, esse, vai falar Filomeno de Miranda, semelhante ao planeta Terra, quando a nossa Terra, a nossa mãe Gaia, tinha 1 bilhão de anos atrás. Qual era a psicosfera do planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás? Para que vocês tenham ideia de como é que era o nosso planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás, a Terra, durante 20 milhões de anos, foi bombardeada, durante 20 milhões de anos, ininterrupto, foi bombardeada por asteroides, cometas, que iria dar origem à bioquímica da vida. Há mais de 1 bilhão de anos atrás, a nossa Lua, ela estava a 20 mil quilômetros de distância da Terra. A Lua hoje tem 300 mil quilômetros de distância. 20 mil quilômetros de distância, havia maremotos. Então, Filomeno de Miranda vai dizer que esses espíritos que viveram na Terra, que desencarnou e formaram sociedades nas regiões infernais, essa outra sociedade que está em verdadeiros conúbios psíquicos, nesse intercâmbio espiritual entre a Terra e o mundo espiritual, espíritos que estavam atrapalhando o desenvolvimento moral e espiritual da Terra, eles estão sendo retirados e levados para mundos primitivos, semelhante à Terra há 1 bilhão de anos atrás. Portanto, meus queridos irmãos, nas nossas considerações finais, este Cristo, que já previa o futuro histórico e sociológico da Terra, Jesus iria nos dizer: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu sou a luz do mundo. Ficarei com vocês até o fim dos tempos. Portanto, Jesus é esse modelo e guia. É esse companheiro, amigo espiritual que tem nos oportunizado a aprender a amar, porque nós somos irmãos em humanidade. Nós não somos apenas seres extraterrestres, nós somos seres cósmicos, universais. Existem irmãos nossos em civilizações muito mais avançadas, que habitam estrelas. O próprio Kardec, os espíritos disseram a Kardec, no Livro dos Espíritos, será que a gente não enxerga isso? A escala espírita, aquela escala espírita é o estágio evolutivo da diversidade de espíritos que habitam o universo. E eu encerraria com o pensamento de John Kovac. Eu encerraria com a reflexão do que eu falei inicialmente. Somos tão parte do universo hoje quanto na época em que estávamos todos juntos, ali,
naquela ponta de alfinete, serve para lembrar que não somos meros observadores do universo. E o John Kovac vai dizer: somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. Que a gente tenha essa consciência de si mesmo, que nós somos cidadão do universo, somos cidadão cósmico, universal, neste verdadeiro intercâmbio entre mundos. Gratidão, muita paz. James, gratidão. Obrigada por essa excelente palestra. Quanto conhecimento você trouxe para a gente essa noite, viu? Estou aqui pensativa. Muito obrigada. Todos nós aqui do GPEC agradecemos muito, viu? A tua palestra foi perfeita. Muito obrigada. Deixa eu dar uma olhada. Carlos, você tem alguma pergunta para fazer? Seu microfone. Seu fone está fechado. No Zoom também não tem. Então, ok. Vamos para a segunda parte das nossas atividades. Tem um aviso aqui da campanha do Natal, né, que estamos recebendo ainda presente até o dia 15/12, na entrega no GPEC. Quem pode levar, a gente está recebendo ainda até o dia 15, e caso alguém queira doar, mas não possa ir, pode fazer um Pix com o CNPJ do GPEC, que é 14.543.003.1000, ao contrário, 86. E envia o comprovante para o telefone, para a gente identificar que é para o brinquedo, que é o telefone 71987324162. Né? Estamos também ainda recebendo, né, doação para os itens da cesta básica, enxovais de bebê, roupas, utensílios, móveis. Agora, final de ano, que é a hora de arrumar o guarda-roupa, fazer aquela triagem, pode mandar para a gente, que é bem-vindo as doações. Vai ter aquele Papai Noel do GPEC, que todo ano tem lá no Quigom? Isso. Esse ano, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer presencial, né? Devido aos casos de Covid, está aumentando e tal, mas a gente vai dar um enxoval, vamos dar o presente, vamos dar uma cesta mais arrumada por causa do Natal, mas, infelizmente, a festinha presencial não vai poder ocorrer, né? Porque os casos de Covid estão aumentando e a gente achou melhor fazer só mesmo a entrega da cesta básica dos presentes, certo? Próxima palestra será na terça-feira, dia 13/12, às 20 horas, de forma híbrida, presencial e pelas nossas redes sociais, né, com o palestrante Jardel Portela, com o tema Ainda que eu falasse a língua dos homens. Estão todos convidados, quem puder participar presencialmente vai ser muito bem-vindo, e quem não puder, participa pelo YouTube, Facebook, Instagram, será bem-vindo do mesmo jeito. Certo? Então, para finalizar as nossas atividades, antes disso, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui pelo Zoom, agradecer a todos que nos assistem, né, pelo YouTube, Facebook, Instagram, e em especial o nosso palestrante da noite, James. Muito obrigada mesmo pela sua presença, que você possa voltar outras vezes com temas desses instigantes que faz a gente pensar. Gratidão. Certo? Então, agora vamos fazer nossa... Oi. Tá. Ainda fez me lembrar da musiquinha que meu pai também cantava, minha mãe também. Muito bom. Eu espero, Carlos, que eu não tenha espantado os telespectadores do GPEC cantando, né? Porque eu não tenho voz para cantar. Não, com certeza não. Acho que fez relembrar todos que estão aqui. Acho que cantou com você. Pois é, mas eu cantei, viu? Então, essa música é uma música que faz parte de muitos companheiros nossos, né? Isso é uma maravilha. Com certeza. Muito obrigada. Agora vamos agradecer, né? Agradecer também, agradecer a espiritualidade que nos assiste, que nos acolhe. Agradecer a Mestre Jesus
por esses ensinamentos de hoje, Pai. Quanto conhecimento. Gratidão, Pai, por este momento. Gratidão por todos que estão aqui. Abençoa cada participante que está aqui nessa sala no Zoom e outras plataformas. Abençoa também todas as nossas famílias. Nos dá muita saúde, muita paz. Ilumina, Pai, nossa caminhada. Nos dá uma semana que se inicia amanhã de muitas bênçãos, de paz, de saúde. Que sejamos auxiliados sempre com bons pensamentos, com a espiritualidade amiga, com nossos mentores espirituais que estão sempre nos intuindo, nos auxiliando. Obrigada, Senhor, por tudo. Nos dá força, fortalece a nossa fé e nos dá coragem para enfrentar todas as dificuldades. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada mais uma vez pela participação de todos e uma boa